1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27. Quem encontrou? Diz amém. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor nessa noite. Talvez muitas pessoas dizem pra gente, olha para nós e dizem: você está achando que você vai conseguir alguma coisa até 31 de dezembro? Na situação em que você está vivendo, você está achando que Deus é capaz de mudar a sua história? Eu te dizer uma coisa: muita gente pode estar pensando que não vai dar certo, mas o Senhor fará infinitamente mais na sua vida, amém? O Senhor vai confundir nós que não somos nada, vai nos usar para confundir aqueles que acham que tem, que são alguma coisa. Eu quero já começar profetizando na minha e na sua vida que até 31 de dezembro nós vamos viver um grande milagre em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos adorar ao Senhor nessa noite. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria de toda a terra.
Deus, Ele vai liberar um milagre extraordinário na tua vida. Deus está criando um milagre extraordinário, sobrenatural para te entregar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesta hora, que você comece a declarar qual é o milagre que você quer para este ano, um projeto de vida ainda para o ano de 2022, porque o meu e o seu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu penso, além do que eu peço. Ele é o Senhor que faz maravilhas insondáveis que não se pode contar e nem se pode enumerar. É nesta fé, nesta noite, que você vai começar a orar pelo seu milagre ainda este ano, ainda em 2022, aleluia. Há um grande milagre sendo confeccionado para a tua vida, há um grande milagre sendo confeccionado para a minha vida, há um grande milagre sendo preparado e ele vai chegar na tua vida até 31 de dezembro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então comece a orar agora, comece a dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Comece a dizer: eu creio neste milagre, eu acredito neste milagre. Comece a determinar nesta hora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Grande Deus e poderoso Pai, Jeová Jireh, Deus provedor, o Senhor criou, o Senhor fez a criação em 6 dias, ó Pai. Assim nós cremos e determinamos que o poder do Senhor é infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Nesta hora, Deus, ainda este ano, confecciona, entrega um grande milagre na vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem, Deus, com um grande milagre de cura, um grande milagre de libertação, um grande milagre de restauração no casamento, restauração na família, um grande milagre da promoção, um grande milagre da liberação da causa da justiça, Pai. Libera, Deus, um grande milagre da tua igreja, um grande milagre da casa própria, um grande milagre do carro zero. Libera, Deus, um grande milagre desta igreja, um milagre da cura, da depressão, da opressão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus Todo-Poderoso, todas as obras das trevas que têm se levantado para impedir este grande milagre de acontecer, eu repreendo e desfaço agora toda obra malvada da quimbanda, do candomblé, toda feitiçaria, magia, pedra, tudo. Eu repreendo e desfaço agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda encomenda que foi entregue nas encruzilhadas, na macambira, na porta do cemitério, toda macumba, todo feitiço, todo trabalho de inveja, eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traz, Deus, um grande milagre, porque a porta do inferno já está fechada, mas as comportas do céu
sempre faço no início das orações, que é perguntar e convidar a igreja. Você já falou para Jesus hoje o que você ama? Você já falou para Deus hoje o que você ama? E que você é dele? Se você não falou, tira esse minuto. Então, Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo, papai. Me perdoa por não ter tirado um momento para declarar o meu amor por ti. Sabe por quê, meu amado? O amor de Deus, ele já foi declarado por mim e por você. Só pelo simples fato de nós termos acordado hoje, o fato de nós termos acordado com saúde, estamos aqui na casa do Senhor, é porque a graça dele nos alcançou. E Jeová Jireh, até 31 de dezembro, vai liberar um grande milagre no seu povo. Isso é mais do que um motivo grande para dizer e declarar a Deus o quanto nós o amamos. Então, sem mais delongas, nós vamos à palavra. Eu já peço à igreja que leia em uma voz como coral, que nós vamos fazer parte lá no céu. Nós vamos ler juntos Salmos 23. Aí pode colocar no tela, por favor. Salmos 23. Todos juntos. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Juntos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Juntos. Da sombra da morte. A sua vara me consola. Uma mesa perante mim, unge a minha cabeça com óleo. Certamente, a bondade e a misericórdia, e eu habitarei todos os dias. Nós acabamos de orar ao Senhor com os Salmos 23. E a igreja pode se sentar? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nessa noite, papai, nós nos entronizamos mais uma vez no teu trono de graça. Papai, eu peço que o Senhor me use como canal de bênção para o teu povo. Pai, que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor, mas que tudo falado neste altar seja segundo o teu coração, segundo a tua vontade, e que seja uma semente plantada em terra fértil, que venha florescer e dar muitos frutos, Pai. É o que eu lhe peço desde já, te agradeço em nome de Jesus. Os Salmos 23 e os Salmos 91 são as duas passagens bíblicas mais lidas do mundo, desde até os dias de hoje. A população da Terra, sabemos que tem cerca de 8 bilhões de habitantes. E todo dia, diariamente, metade, uma média de 5 bilhões de pessoas buscam proteção nos Salmos 91 e buscam pela provisão nos Salmos 23. E nessa noite, nós estamos formando o segundo elo da campanha Jeová Jireh, na fé dos Salmos 23. Um Salmos que já inicia falando de provisão, falando de prosperidade, falando que Deus pode prover ao teu povo. Então eu já quero iniciar a mensagem dessa noite profetizando sobre a igreja. E quem é bom possa ir, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a igreja que você está debaixo da provisão dos Salmos 23, em nome de Jesus. Vamos repetir junto? Bom, aí você vai falar, eu estou debaixo, pode falar seu nome. Eu, Jéssica, estou debaixo da bênção da provisão dos Salmos 23.
23, ele foi escrito por ninguém menos do que Davi. E hoje nós temos aqui conosco o nosso Davi. Nós sabemos que Davi, ele escreve os Salmos 23. E bem lá no início do Salmo 23, a primeira declaração que Davi faz é o Senhor. O Senhor. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para essa palavra da noite, porque nós vamos aprender e compartilhar 3 tesouros, 3 segredos que nos levarão a realmente tomar posse, a compreender e tomar posse das bênçãos da provisão que tem sobre os Salmos 23. Amém, igreja? Então nós sabemos que Davi, ele começa falando o Senhor. Quando ele está falando o Senhor, ele está reconhecendo que acima dele existe alguém, que é o Senhor. Acima de Davi tem uma autoridade. Ou seja, Davi, ele estava tão maduro espiritualmente que ele entendia que na sua vida ele precisava deixar o controle dela com o Senhor. Isso é um grande segredo, porque nem todos conseguem compreender que devem deixar o controle de suas vidas na mão de um Senhor. Neste momento, Davi está reconhecendo a soberania do nosso Deus. Ele está reconhecendo que com o Senhor existe um servo, e esse servo é Ele. Ele está reconhecendo que Ele é servo do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele entende que Ele viveu e tudo que Ele fez não era para a honra dele, mas era para a honra e glória do nome do seu Senhor. Ele entendia e quer nos ensinar nessa noite que nós precisamos dar valor ao nosso Senhor, entender que o nosso Senhor, ele é soberano, entender que o nosso Senhor, nós estamos aqui no mundo hoje para servi-lo, para realizar os seus projetos, os seus sonhos, que nós como igreja, como crentes, como terra, como Obed-Edom, nós precisamos reconhecer que Deus, ele está acima de tudo, que Deus está acima de todos. Davi, ele está declarando: eu sou servo, eu vivo para servir o meu Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que estamos aqui para viver por Ele e para Ele. Porque senão nós vamos viver nossas vidas frustradas. Porque se formos parar para pensar bem, se nós nos colocarmos na frente de tudo, e quando a gente, na primeira decepção, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos entristecer. Mas colocando o Senhor na frente, colocando os interesses do Senhor na frente, colocando os planos do Senhor na frente, esses planos, eles vão ser realizados. Então nós, como igreja de Cristo, não seremos frustrados. Então é um grande segredo, sim, porque se a partir de hoje nós aprendemos que tudo é para Deus e que devemos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do nosso Senhor, todas as coisas vão dar certo. Então hoje o segredo dessa campanha é entender, assim como Davi ensinou, que o Senhor, ele está acima de tudo e que o Senhor, ele tem que ser adorado, tem que ser servido. Entender que nós estamos aqui para trabalhar para o nosso Senhor. Reconhecer que Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Porque quando são as vezes que nós nos esquecemos da sua soberania, quando são as vezes que nós limitamos a soberania de
própria vontade, viver de acordo com os nossos próprios desejos. Mas aqui Davi está nos ensinando, está nos dizendo que o Senhor Deus, Ele é soberano. Ou seja, o segredo de Davi ser rei, o segredo de Davi ser bem sucedido é o Senhor. Porque nós conhecemos a história de Davi, sabemos que Davi ele não nasceu num berço de ouro, não nasceu num berço que levaria ele para o trono, não. Davi ele nasceu lá no pasto. Ele era um simples mero pastor de ovelha, e não era poder humano que poderia tirar Davi do pasto e levar Davi para o trono. O único que poderia tirar Davi do pasto e levar ele ao trono é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você não entendeu, eu vou explicar novamente. O único que pode tirar você, igreja, da situação ruim, da situação de tristeza que você está hoje, é o nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele é o único que pode inverter este quadro. Ele é o único que pode escrever uma nova história e uma história de vitória. Só o nosso Deus, Ele pode fazer isso. Porque quando Davi, ele se dispõe a entender que o Senhor é poderoso, que o Senhor está acima e que Ele é servo, o Senhor passa a ser o meu pastor. Porque nós sabemos, nós aprendemos que quando nós trabalhamos para Deus, o Senhor trabalha por nós e Ele se torna o nosso pastor. Agora, para que fique melhor que a gente compreenda melhor o que é um pastor, qual é a função de um pastor. O pastor, ele tem que pastorear, ele tem que cuidar das ovelhas. Ele não é aquele que vai deixar as ovelhas fazer o que quer ali, que não vai de vez em quando, né, puxar a cordinha, lembrar. Ele vai cuidar, então ele tem que cuidar de todas as formas possíveis. Se preciso for, ele até mesmo dá a vida pelas ovelhas. Este é o trabalho de um pastor. O pastor que ama as suas ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. E nós sabemos que o amor do nosso Senhor Jesus é tão grande que, como pastor de um grande rebanho, ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelas suas ovelhas para comprovar este amor. O que nos mostra que Davi entendia de muita coisa, porque além de entender que o Senhor é soberano e está acima de tudo e que Ele é servo, quando Ele é servo, este Deus que é poderoso é pastor. Ou seja, quando Ele toma a posição de servo, toma a atitude de servir, custe o que custar, eu vou servir o meu Deus, aperte como apertar, doa o que doer, eu vou continuar sendo servo. Deus olha lá no céu e fala assim: ah, ele é meu servo, então eu vou enviar o meu único filho para ser pastor dessas ovelhas, para amar de um amor tão profundo que leva até mesmo ele à cruz. Era isso que estava acontecendo neste momento. Era este a forma de Davi compreender e declarar os Salmos 23. Ele entende que a partir do momento que ele é servo, tudo muda, pois ele passa a ter o Senhor como pastor. Ele passa a ter o Deus Todo-Poderoso. E este é o segredo de Davi. Ele tinha certeza, tinha convicção da soberania, de como Deus ele era absoluto na sua vida. Mas ele sabia que o que fosse preciso que Deus fizesse por ele, Deus queria fazer. Assim como guardar, como proteger, como criar ele neste reinado, como levar ele a prevalecer em muitas guerras. Ele sabia que, sendo servo, ele
pastor? Cadê os servos do Senhor? Cadê os servos do Senhor que estão presentes aqui na quarta igreja do Evangelho da Unidade? Aqueles que servem a Deus, que entendem que nos dias de hoje é muito difícil. Nos dias de hoje, ter que largar a sua própria vontade, as vontades da carne, para servir ao Senhor com amor, com dedicação, não é fácil. É difícil. Ter que todos os dias estar na igreja, com a família, com as tarefas, tem tantas coisas para pensar. Nos dedicarmos à obra, nos dedicarmos com amor às almas, é muito difícil. Requer sacrifício. Esses são os servos do Senhor. Eu fico olhando, por exemplo, para a nossa pastora que tem os 2 filhos, e mesmo assim traz essa obra agora na quarta igreja com tanta garra. Isso quer dizer servidão. Isso que é a verdadeira servidão. É muitas das vezes até mesmo negar-se a si próprio por amor à obra, por amor a Deus, por amor às almas. Porque ela não faz todo esse esforço por causa da cadeira, por causa só do público. Não, este esforço de servidão é por mim e é por você, meu amado. Este é o trabalho do pastor. A igreja está conseguindo entender que o trabalho do pastor vai muito além, porque o trabalho do pastor não é só estar aqui no altar pregando, não. Não é só falar do amor de Deus, não. O trabalho de um pastor significa renunciar a si próprio pelas suas ovelhas. Vai muito além e requer muito sacrifício. Porque Davi, ele entende, é por isso que ele declara que o Senhor era o pastor dele. Porque ele, como pastor de ovelhas, ele entendia o quanto era difícil ser pastor. Ele sabia que teria que rasgar um urso para proteger as suas ovelhas. Então ele reconhecia que o Senhor, soberano, como pastor dele, ele faria o que fosse preciso para que Davi prevalecesse. Mas nós, como servos, nós precisamos entender que nós temos responsabilidades no reino. Como, por exemplo, cuidar das almas, valorizar o reino de Deus, zelar pela casa de Deus, sermos dizimistas, ofertantes. Então não é só Deus que tem que fazer algo por nós, só Deus que está pronto a liberar bênção sobre Davi, bênção sobre nós. Nós precisamos compreender que servos têm responsabilidades a executar, que servos têm responsabilidades a cumprir, que nós precisamos cuidar do trabalho de Deus aqui na terra. E é para isso que nós somos chamados como ovelhas. Porque muitas das vezes nós queremos apenas que Ele seja o nosso pastor. Muitas das vezes queremos apenas receber de Deus. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, eu estou precisando disso. Ah, Senhor, me enfermo, me cura. Ah, Senhor, o celeiro está vazio, enche meu celeiro. Quantas das vezes nós só pedimos, mas na hora que o Senhor pede algo, nós, Senhor, hoje não dá. Hoje eu estou cansado. Ah, Senhor, tem que fazer isso assim no trabalho, na minha casa. Nós nos negamos a trabalhar para Ele, a fazer a vontade dEle. Porque para falar que somos servos é fácil, mas na hora de trabalhar, de executar a obra, é aí que nós somos revelados como verdadeiros servos do nosso Senhor. Quando Deus ele pede algo, nós sempre colocamos empecilhos, mas o Senhor, pelo contrário, Ele nunca coloca empecilho para atender o desejo do nosso coração. Nós precisamos entender que não pode haver inversão de papel. Nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, é o Senhor, em primeiro lugar, que como o Senhor tem um servo, e em segundo lugar, Ele será o nosso pastor. Não existe
este amado irmão, nós queremos colocar em primeiro lugar ele como pastor, como aquele que abençoa, como aquele que prospera. Nós primeiro precisamos ser servo dele, para depois ele ser aquele que vai prover, aquele que vai entrar com provisão. Então, mais uma vez, precisamos compreender que eu trabalho para o meu Senhor e depois ele trabalha por mim. Até porque, como o ditado já diz, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Como anda o seu compromisso com o Senhor? Como anda o seu compromisso com a casa de Deus? Essa pergunta ela é sempre uma chibacada, porque por mais que nós estamos pensando que já estamos fazendo o suficiente, quando nós vamos analisar, refletir, nós percebemos que sempre podemos fazer mais, porque o que o Senhor fez e o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer nas nossas vidas não se compara ao que fizemos e ao que estamos fazendo pela obra dele, porque o que Ele faz por nós é sempre mais, é infinitamente mais. E o segundo tesouro que encontramos no Salmos 23 está no momento que Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi, ele está declarando que ele não está isento do vale da sombra da morte. E assim como Davi, ele não estava isento do vale, eu e você não estamos isentos. Nós trazemos em nós as marcas do vale da sombra da morte, porque nós não estamos isentos, ainda que tenhamos aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, ainda que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, nós não estamos isentos do vale da sombra da morte. Mas o que é o vale da sombra da morte para mim e para você? É aquele momento que você está sendo ameaçado, é aquele momento que surge uma doença, um acidente, né? É aquele momento que a família está toda destruída, acabada, que a gente não vê nem solução, que é filho brigando com a mãe, mãe brigando com o filho, e um não conversa com o outro, já faz 1 ano, 2 anos. Este é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é quando o casamento acaba, não tem mais jeito, quando a aliança foi quebrada. O vale da sombra da morte é quando a empresa não vende, é quando alguém perde o emprego e as dívidas começam a acumular. O vale da sombra da morte é quando aquela causa na justiça simplesmente parou, sem nenhuma justificativa. O vale da sombra da morte é quando somos traídos, quando somos abandonados. É na crise nós perdemos a paz, perdemos até mesmo a vontade de comer, não conseguimos nem mesmo deitar em paz a nossa cabeça no travesseiro, as nossas forças simplesmente acabam no meio da luta. Este é o vale da sombra da morte. E eu acredito que, citando esses exemplos, muitos irmãos passaram, até mesmo infelizmente estão passando pelo vale da sombra da morte, porque ninguém escapa de passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém está isento. Como por exemplo, no tempo de Saul, lá no povo de Israel, quem era o vale da sombra da morte? Era o campeão filisteu Golias, aquele que ameaçava o exército de Israel, que até mesmo, além de ameaçar o rei, falava quem é o Deus. Ele não só se vangloriava, ele não só se exaltava, como também ele ameaçava o povo de Deus. Aquele lá, naquele momento, era o vale da sombra da morte para o povo de Israel. Qual era o vale da sombra da morte de Daniel? A cova dos leões. No momento que ele foi lançado naquela cova, ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Qual era o
fornalha de fogo ardente. O momento que tudo aquilo aconteceu, que nós conhecemos história, eles foram lançados naquela fornalha, eles estavam passando pelo vale da sombra da morte, porque ninguém, absolutamente ninguém, está isento. Não importa o tamanho, a idade, a cor, não importa. Nós todos, se não passamos ainda, vamos passar, porque não estamos isentos de passar pelo vale da sombra da morte. A nação de Israel, por exemplo, andou por 40 anos no deserto e por diversas vezes enfrentou o vale da sombra da morte. Quantas vezes Israel enfrentou? Milhares. Porque não estavam isentos. Mesmo como povo escolhido por Deus, eles não estavam isentos de passar. Eles não estavam isentos de passar pelo vale da sombra da morte. E muitos de nós não estão preparados para passar por esse vale. Muitos de nós já venceram tantas batalhas, tantas guerras, mas não buscaram se preparar para os vales que estão por vir. Não buscaram se preparar e por isso se encontram desesperados. No momento do vale, se sentem abandonados, se sentem sozinhos, perdidos, sem força e ninguém consegue entender, porque não buscaram se preparar para este momento. Mas Davi, ele está dizendo que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi entendia que ele passou e passaria ainda muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas assim como no início ele declarou que existia um Senhor e um meu pastor, ele entendia que no momento em que ele passasse pelo vale da sombra da morte, esse Senhor, que é o meu pastor, prepararia uma mesa farta para ele. Ele entendia que este Senhor detinha todo o poder para conceder uma mesa farta. Agora, o que é uma mesa farta? É uma mesa onde não falta nada. Pensa aí no que você precisa, na sua necessidade, naquilo que está faltando para você hoje. Pensou? É isso que Deus tem preparado para essa mesa farta. Porque Deus sabia exatamente o que Davi precisava. E nessa mesa teria tudo o que Davi precisava para se saciar. O Senhor hoje Ele preparou uma mesa com o de melhor para mim e para você, para a igreja dele que o serve como seu Senhor. Não entendeu? Eu vou repetir. Jeová Jireh é Deus provedor. Hoje Ele olhou e sondou o seu coração para a igreja. E Ele pode ver o verdadeiro adorador, aquele que serve com amor a sua obra. E por isso, Ele no momento do vale, Ele já te conduz para a mesa farta. E nessa mesa você vai comer, vai beber, vai vestir, vai viver o melhor de Deus para a sua vida. O nosso Deus, Jeová Jireh, é Deus provedor. Ele tem o melhor à mesa servido para mim e para você. Ele tem essa mesa farta preparada para as nossas vidas. O que nos traz também à memória aquela frase que diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem no dia. Ou seja, há um momento que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Há um momento que a doença ela vai te atingir. Há um momento que a tristeza
fartas. Quem crê toma posse em nome de Jesus. Quem toma posse dessa mesa farta, fala bem força. Eu tomo posse dessa mesa farta em nome de Jesus. Mais uma vez, eu tomo posse dessa mesa farta em nome de Jesus. Porque essa mesa farta, ela não é para o ímpio. Essa mesa farta não é para o mundo. Essa mesa farta não é para aqueles que se dizem cristãos. Essa mesa farta é para a igreja de Obed-Edom. Essa mesa farta é para a igreja que reconhece como Davi que existe um Senhor e que nós somos o seu servo. Essa mesa farta é para aquele que entende que mesmo que ele não vai parar, ele vai continuar servindo ao seu Senhor. Porque o mundo lá fora está perdido com os manjares da terra, achando que os manjares da terra é essa mesa farta. Eles olham para a mesa do pecado do mundo e falam assim: olha que mesa farta. Só que quando eles se aproximam, no momento que são amassados pelos pecados, eles percebem que estava tudo estragado. Imagina, pastor, imagina a igreja, uma mesa enorme, cheia de manjares, uma mesa cheia de tudo, mas aí naquela mesa tem uma pegadinha de Satanás, porque quando você começa a comer, você começa a notar que aquilo estava estragado e te fez mal. Assim é o pecado, assim é o mundo lá fora, se esbanjando com os manjares, achando que isso é o de melhor, porém não é. Não se engane, não permita que o inimigo te engane, porque a verdadeira mesa farta, só os servos terão direito. A verdadeira mesa farta, só o Senhor, só o bom pastor concede às suas ovelhas. Declare mais uma vez: eu tomo posse dessa mesa farta. Porque essa mesa farta, ela é para mim, ela é para você. Porque sair em plena sexta-feira, para vir à igreja não é fácil. Mas vir significa que você é este servo que dá valor ao seu Senhor. Andar na contramão do mundo significa que você é esse servo. Você é o homem cabeça que já aprendeu aqui na quarta igreja do Evangelho quadrangular que chega de homem cauda, é hora de viver e ser um homem cabeça, que é hora de ser a mulher que é ramo frutífero, aquele crente abençoado, cheio do poder de Deus, que é o crente que já aprendeu com Obed-Edom. Olha para você ver que como o ensinamento da palavra de Deus nos liberta, nos transforma. Porque há quantos anos nós estamos aprendendo com Obed-Edom? Nós estamos sendo discipulados com um homem cabeça, com uma mulher que é ramo frutífero. Para quê? Para viver a mesa farta. Para viver essa mesa farta. Então guarde essa palavra no seu coração. Porque por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, você não vai parar, você vai continuar andando, porque o Senhor, o bom pastor, o seu pastor, ele vai te conduzir para essa mesa farta. Então você trabalha para o seu Senhor e o seu Senhor trabalha para você. Você realiza os projetos do Senhor, você realiza os sonhos do Senhor, e Ele prepara uma mesa farta com o de melhor para mim e para você. E a mesa farta, ela está logo ali. É só você continuar perseverando.
da sombra da morte que Jesus teve que passar. Mas Jesus se manteve firme. Jesus, ele não se esquivou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele se manteve firme no seu jejum. Ele se manteve firme no seu propósito. Porque Jesus estava declarando assim: olha, eu tenho que terminar esse jejum. Eu tenho que concluir esse jejum. Porque terminando ele, chegou a hora de eu começar o meu ministério de salvação. Eu preciso finalizar, eu preciso lutar e finalizar esse jejum, porque eu tenho que ser preparado para realizar os milagres que serão realizados. Eu preciso terminar esses 40 dias e 40 noites de jejum, porque é a minha preparação para passar pela cruz do Calvário, por amor à quarta igreja do Evangelho. Tá difícil, tá doendo, não tá fácil, mas eu tenho que ir até o final, eu tenho que continuar, eu tenho que andar por amor aos meus filhos, por amor a cada vida que hoje está aqui assentada, porque eles são meus servos, eles são o povo que entende que eu sou o Senhor. Então eu morro sim, eu passo sim, eu morro numa cruz, eu enfrento Satanás, mas eu não posso me desviar do propósito de meu Pai. Eu tenho que me manter firme. Eu tenho que atravessar esse deserto resistindo Satanás. Mesmo que ele esteja incomodando, eu preciso continuar. Porque até Jesus, ele entendia que ele estava debaixo da soberania de um Senhor, que é o Deus Pai. E até Jesus, ele entendia que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Até Jesus já tinha compreendido que ele era servo. Até Jesus, ele compreendia que ele veio aqui para servir a mim e a ti. Jesus, ele já entendia isso, e é por isso que ele persistiu. Ele falou: eu vou servir o meu Deus, eu vou servir o meu Senhor, custe o que custar. O que nos ensina que eu e você vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós vamos vencer assim como Jesus venceu, e vamos ser servidos na mesa que é farta, em nome de Jesus. Porque o vale da sombra da morte, ele é o nosso preparo, ele é o nosso treinamento para nós sermos conduzidos pelo bom pastor para a mesa farta. Porque mesmo sendo difícil o vale, mesmo que o Senhor, ele precise ser adorado, que não seja fácil manter-se na obra, manter-se trabalhando por ele, o vale seja difícil. Senhor, eu estou no meio do vale aqui, Pai, está difícil, está doendo, mas eu vou servir assim mesmo, para ter o momento da mesa farta. E é por isso que nós vamos vencer, assim como Jesus venceu. Porque na Bíblia está escrito que Jesus, aqui agora representado, ele venceu, para mostrar para mim e para você que nós também venceremos. Olha só a atitude de servo. Está escrito lá em Mateus, no 4, Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. Não compreendeu? Neste momento do vale da sombra da morte, em que tudo doía,
Senhor Jesus. E o Senhor, vendo aquilo lá do céu, mandou a mesa farta. O Senhor, vendo a mim, vendo a ti lá do céu, sacrificando, abandonando os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, Ele não vai cessar e mandar o anjo dele para trazer a mesa farta para mim e para ti. E se você toma posse, está liberado sobre a igreja esse anjo, já com a mesa farta preparada para ti. Isso aqui também é profético, porque se você ver, o céu já está aberto sobre este lugar. E o Senhor ele já mandou o anjo dele com essa mesa farta preparada. Então o que você precisa, você vai encontrar aqui hoje. Não é amanhã, não é depois, não é daqui um ano, não é no ano que vem, porque Jeová Jireh, Deus provedor, até 31 de dezembro realizará um grande milagre para a tua igreja, um grande milagre para os seus servos. Mas lembre-se, assim como Jesus, nós precisamos tomar posição de servo. Precisamos entender que só o Senhor merece ser adorado. Que só o Senhor merece ser servido. E assim como sabemos e tomamos posse que tem uma mesa farta preparada, eu vou fazer uma pergunta para a igreja agora. E se você pegou, está ligado na mensagem, você já vai tomar posse e vai viver o sobrenatural. Agora eu quero saber se você quer o vale da sombra da morte ou a mesa farta. Porque se você quiser o vale da sombra da morte, você não vai nem participar desse ato profético. Nós vamos dizer o seguinte: quando eu falar vale da sombra da morte, você vai dizer: tô indo embora. Vamos lá? Vale da sombra da morte, tô indo embora. De novo, vale da sombra da morte, tô indo embora. Tchauzinho, vale da sombra da morte. Já passou este momento, porque o bom pastor ele tá com a mesa farta. Então nós vamos declarar assim, ó: mesa farta, tô chegando. Vamos lá. Mesa farta, tô chegando. Não, de pé com autoridade, acreditando que esse é. E aí a pastora já pegou aqui, ó. Ela já entendeu o negócio. Ela já entendeu que o céu está aberto e que Jesus ele está liberando mesa farta. Então vou dar mais uma chance, ó. Mesa farta, tô chegando. Bata a mão e glorifique ao santo nome do Senhor, o teu pastor. Aleluia. Porque ele tem mesa farta para mim e para ti. Coloque a mão no teu coração enquanto você está se sentando. E você vai declarar agora com toda vontade e com todo o seu coração o seguinte: Deus, não me deixe parar no vale da sombra da morte, porque eu quero chegar na mesa farta. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus, não me deixe parar no vale da sombra da morte, porque eu quero chegar na mesa farta. E Deus, Ele vai te levar a romper, Ele vai te conduzir para essa mesa farta, em nome de Jesus. Nós tomamos posse em nome de Jesus. A igreja pode sentar? E agora nós vamos para o terceiro tesouro encontrado nos Salmos 23. No dia que eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o nosso nome ele foi escrito lá no livro da vida. E Deus, Ele designou 12
para a minha e para a sua vida? Porque ele sabia que mesmo nós sendo o aceitado como Senhor e Salvador, mesmo que nós estejamos com os nossos nomes lá escritos no livro da vida, Deus ele sabe das nossas fraquezas. Ele nos conhece, ele conhece o nosso interior, ele sabe das nossas limitações. O Senhor ele sabe que nós vamos pecar. O Senhor ele sabe que nós vamos cair, que nós vamos falhar, porque nós somos carne. Então ele sabe que em algum dado momento nós podemos cair, estamos propensos a isso. Por isso ele criou para acompanhar a mim e a você o soldado chamado bondade e o soldado chamado misericórdia. A Bíblia diz, a Bíblia declara que Davi, este rei, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era conhecido, o próprio Deus é quem falava isso dele, homem segundo o coração de Deus. Porém, na Bíblia a gente não encontra mais outra passagem que fala que o Senhor tem chamado alguém como homem segundo o coração de Deus. Ou seja, era algo exclusivo para Davi. Mostra que Davi é muito especial. Porém, Davi, mesmo sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi peca. Davi cai. Na Bíblia está escrito que certo dia o exército de Davi foi para a guerra, mas Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa, Davi queria descansar, ele queria tirar um tempo para ele. Estava falando assim: hoje eu estou cansado, hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu não vou evangelizar não, hoje eu não vou orar, para que enjoar, hoje não, deixa para amanhã, deixa para depois. Não, estou tão apertado, hoje eu não vou entregar o dízimo não, hoje eu não vou ofertar não, está difícil, deixa para a próxima. Na próxima quem sabe eu faço esforço, né? E entrego o dízimo. É isso que Davi estava fazendo, estava colocando a necessidade dele na frente do que ele realmente deveria fazer. Porque se Deus colocou ele como rei, era para ele andar junto do exército dele. Não era para poder ficar em casa descansando. Porque não é o momento de eu e você descansarmos. Porque o diabo ele fica à espreita, meu amado. Ele fica vigiando. E aquele momento ali que você fala: eu vou descansar, é o momento que ele ataca, enviando brecha para a gente cair. E não foi diferente com Davi. Porque naquele momento ali que Davi foi descansar, que Davi ele não foi para a guerra com o seu exército, Davi ele vai lá para a sacada do seu palácio, admirar a paisagem, admirar, olhar para as coisas, quando de repente o inimigo manda uma seta, porque de longe ele vê uma mulher tomando banho. Naquele momento ali, ele fica louco. Naquele momento ali, ele perde as estribeiras. Por quê? Ele manda ir buscar aquela mulher. Não importou que ele era rei, que ele tinha que ir para a guerra, que ele tinha que manter o nome dele. Não, ele não importou se aquela mulher é casada. Não, ele simplesmente mandou buscar ela para ele. E quando a mulher chega lá, Betseba, Davi se deita com ela. Davi toma ela para si, sem analisar, sem refletir, para quem dirá orar. De jeito nenhum. Davi, ele não fala com Deus. Ele simplesmente quer desfrutar dos manjares que os olhos dele alcançaram. E ele se deitando ali com Betseba, ela fica grávida. No momento em que ela fica grávida, olha o problemão. Ela era uma mulher casada. O seu esposo Urias era um dos melhores soldados do exército de Davi. Então Davi tinha que arrumar um jeito para resolver. Em vez dele falar: Deus me ajuda, que não pensar, Senhor,
Porque naquele momento ali ele manda chamar Urias e manda que fosse colocado na frente do batalhão de guerra, ou seja, ele envia Urias para a morte. Naquele momento ali ele não pensa mais em nada, não para pensar que ele precisava se lembrar da graça de Deus, que ele precisava se lembrar do seu Senhor. Ele simplesmente faz um pecado para tampar o outro, e ali Urias morre. Ali ele comete, além do adultério, assassinato. E naquele momento que Davi ia cometer tal pecado, a bondade estava olhando, a misericórdia estava olhando e falando assim: Davi, não faça isso. Não vai, Davi. Não começa esse pecado. Davi, não pode. Se aplique a Deus, volte a Ele, não faça. mas Davi não estava se importando com as consequências. Naquele momento, Davi não estava dando ouvidos para o soldado da bondade, da misericórdia. Ele não estava atento para o seu pecado. Davi ele simplesmente comete adultério e em seguida assassinato. Porém, não para por aí, porque Davi ele é confrontado pelo seu pecado. E no momento que ele é confrontado pelo seu pecado, Davi literalmente cai no chão. Literalmente cai no chão, arrastado. Ele toma o peso do pecado dele sobre ele, porque ele entende que o que
olha assim. Davi, você se arrependeu. Olha a bondade. Davi se arrependeu. Ele está clamando. Davi estava clamando e a bondade e a misericórdia puderam ver em Davi arrependimento. E aí eles conversaram entre si e falaram assim, ó. Eles foram lá buscar Davi. Eles foram lá pegar Davi e restituíram a Davi a bondade e a misericórdia do Senhor alcançou a Davi e buscou ele de volta. Isso mostra para mim e para você que sabemos que o Senhor sabe que somos falhos, que somos pecadores, que vamos falhar com Deus todo dia, mas o Senhor, Ele não vai afastar de nós a bondade e a sua misericórdia. Pelo contrário, é neste momento em que estamos caídos que Ele vai manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. Porque a bondade, ela é a graça do Senhor. A graça significa favor imerecido de Deus. Misericórdia é uma junção de duas palavras que vem do latim. Misericórdia. Miser significa miserável. Córdia significa coração. Ou seja, Deus estava colocando, guardando no coração, mesmo Davi sendo um miserável pecador, mesmo você, não merecendo a graça do Senhor, Ele carrega no seu coração e Ele manifesta todo dia a bondade e a sua misericórdia, porque elas se renovam a cada dia na minha e na sua vida. Deus buscou a Davi, Deus buscou aquele servo e o restituiu. Ele manifestou a graça sobre a vida de Davi, porém Ele não vai fazer diferente na minha e na sua vida. Pelo contrário, Ele vai fazer da mesma forma. Se preciso for, 1, 2, 3 vezes, não importa. Ele sondou o nosso coração, Ele viu que somos servos, então Ele vai manifestar a bondade e a misericórdia dele para a minha e para a sua vida. E é por isso que, mesmo não merecendo esta graça, essa mesa farta que Jeová Jireh preparou para nós hoje, nós vamos receber, porque é por meio da graça. É por meio da graça que nós tomamos posse dessa mesa. É pelo meio da graça que nós recebemos a melhor coisa da mesa farta, que é a salvação, que é morar com o Senhor Jesus lá nas mansões celestiais. É pelo meio da graça, é pela manifestação da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus. Ele tem graça para mim e para ti. Em nome de Jesus. E neste momento eu convido a igreja, aos diáconos vão ungir a igreja, e assim que vocês forem ungidos, vocês vão se colocar de pé, para que nós possamos orar, recebendo essa mesa farta que Jeová Jireh preparou para mim e para ti. Os diáconos, eles podem ungir a igreja. Assim que você for ungido, você se coloque de pé em nome de Jesus, porque o Senhor Jeová Jireh, Ele está aqui, e mesa farta Ele tem para mim e para ti, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos tomar posse mais uma vez dessa mesa farta que Jeová Jireh já preparou para mim e para ti. Vamos tomar posse, porque chega de vale da sombra e da morte. Já passou o momento do vale.
Jesus. Oh, maravilha. Deus soberano. Glória a Deus. Assiste no nome de Jesus, que eu já vou encerrar o culto dessa noite. Eu quero lembrar a igreja que pode já preparar os envelopes para entregar para a igreja. Quero lembrar a igreja que domingo pela manhã nós temos a escola bíblica de 9 às 10 da manhã. E à noite nós temos culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, aonde nós vamos ter culto de missões e estaremos entrando na terceira semana da campanha Jeová Jireh. Diga comigo assim: Senhor, refrigera minha alma. O quarto segredo do Salmo 23, nós vamos compartilhar comigo no nome de Jesus. Pode passar os envelopes para a igreja, se preparar para ofertar a casa do Senhor nesta noite. Devolver o dízimo à casa do tesouro nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia. Santo. Quando você oferta a casa de Deus, quando você devolve o dízimo à casa do tesouro, você mantém o provedor da casa de Deus. E Deus então vai ser provedor da tua casa no nome de Jesus. Vamos orar? Apresente ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Deus soberano, Deus poderoso, consagramos a Ti esta noite os dízimos e as ofertas. Em obediência à Tua palavra, repreendo o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Abre a janela dos céus e derrama bênção e sabedoria sobre a igreja do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Aquele que planta, que receba uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. A salva vai passar e você pode ofertar no nome de Jesus. Glorioso Deus. À medida que você ofertar, pode ficar de pé. Tem alguém que tem pedido de oração ainda? Está com você? Amém? Acredito também que seja o último dia para pegar, né? Porque 40 dias de oração nós já estamos chegando na metade. Nós estamos orando às 23 horas, 7 minutinhos de oração, às vezes até menos. Ah, não sei o que orar. Olha o Salmo 23. Amém? Olha o Salmo 23. Eu tenho certeza que você nunca orou o Salmo 23 chorando e você está orando hoje. Estou falando para você, irmão, que é só começar a ler o Salmo 23. Eu começo a chorar. A Fernanda tem acompanhado as minhas orações. Eu estou chorando pelo Salmo 23. Eu não chorei tanto pelo Salmo 23. Parece que você sabe que corre, mas na verdade vai batendo assim no seu coração. Você parece uma marreta. Amém? Coisa maravilhosa. Igual quando a gente fez a campanha do Salmo 91, né? Parecia, cara, a coisa mais simples do mundo, mas foi extraordinária. Aleluia? Vamos voltar para casa? Deus glorioso e soberano. Obrigado, Deus, por mais essa semana que nós concluímos na campanha Jeová Jireh, que verdadeiramente possamos viver a plenitude do Salmo 23, um grande milagre até 31 de dezembro. Deus amado, eu declaro que 2023 será o ano da honra, o ano dos celeiros cheios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos leva para casa em paz. Nos dê um final de semana agradabilíssimo na tua presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos